compromete a solidariedade. Quando se dá com o espírito solidário, não se busca a submissão ou a humilhação do irmão, e sim sua liberdade. A multidão tem 5 pães mais 2 peixes. O número 7 significa totalidade. Portanto, o que existe vai ser distribuído para todos. Com a multiplicação dos pães, Jesus inaugura um novo êxodo com um novo maná, demonstrando que onde existe solidariedade, o pão da palavra e o pão material dão para todos. Então é interessante que fala, né? O que fazer com essa multidão, né? Onde que vai arrumar dinheiro suficiente para alimentar tanta gente? É mais fácil mandar embora, cada um procurando seus filhos, mandando suas aldeias para se alimentar, né? Então o pessoal fala, vamos pedir. E Jesus fala, não vai despachar não, vamos dar, vamos alimentar esse povo, né? Então é muito importante a gente passar a bola para frente, porque por a mão na massa, né? Que é o que nos convida, né? E atrapalhar, né? E é tão interessante essa passagem da multiplicação dos pães, porque até hoje a gente vê, às vezes tem poucos alimentos, em algum lugar a gente vai em retiro, até mesmo, né, na hora da partilha, e a gente fica, Jesus, como que vai ser? Tem tanta gente e tão pouco. Mas com a oração e com a bênção do Senhor se multiplica, né? Às vezes até na nossa casa vai ter pouco, chega gente para comer, não está esperando. Ou você tem aquele pouco, mas você partilha com o vizinho, com alguém e até sobra, né? Isso é a bênção da partilha. E ele fala aqui da solidariedade, né? Que implica enquanto que Jesus propõe o verbo dar e compromete a solidariedade, o preocupar-se com o outro, que hoje cada um por si, Deus por todos, ninguém quer se preocupar com o outro, né? É olhar somente para si mesmo. E quando se dá o espírito solidário, não se busca a submissão ou a humilhação do irmão, e sim a liberdade. E é interessante que aqui na própria palavra, né, a explicação peguei na própria palavra, que o número 7 significa a totalidade. Por isso que Deus criou o mundo por 7 dias. Tem várias passagens que falam 7. E 7 significa a totalidade, a perfeição. E fala com a multiplicação dos pães, Jesus inaugura um novo êxodo, com um novo maná, demonstrando que onde existe solidariedade, o pão da palavra e o pão material dão para todos. Que é o que eu falei, né? Quando a gente partilha, o Senhor abençoa e dá suficientemente para todos se alimentarem. E o novo maná, porque quando o povo estava no deserto, né, clamava lá, estava com fome, e Jesus providenciou o maná. Depois vamos em Marcos 7, do 31 ao 37. Milagre do surdo mudo. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápolis. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe pusesse a mão. Jesus tomou a parte dentro do poço, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva, e levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhe que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo, ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Então, o surdo mudo simboliza a atitude fechada do mundo pagão diante do projeto de Deus, surdo para escutá-lo e mudo para proclamá-lo. Né? Então, é interessante, né? A gente pensa só nas curas físicas, mas aqui fala que não, né? Surdo para escutar e mudo para proclamar, né? A cura do surdo-mudo ratifica a atitude dos pagãos que pouco a pouco abrem seus ouvidos para a palavra de Deus. Então é isso que o Senhor deseja, que nós abramos o nosso ouvido para escutar, né, o que o Senhor
Senhor quer falar e para proclamar para o irmão. Muitas vezes o irmão precisa de uma palavra, né? Proclamar a palavra do Senhor, né? E ouvir aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é. Como hoje foi proclamado a respeito da mentira. A mentira não é coisa que vem de Deus. Então, ficar atento. O que ouvir, o que falar, né? Depois temos lá em Marcos 8, versículo 11. Os fariseus reclamam um prodígio a cautelar-se dele. Os fariseus puseram-se a disputar, vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu: abre os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não ter pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir dele os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolheste cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantaste? 7. Responderam. Jesus disse-lhe: como é que ainda não entendeis? Os fariseus pedem a Jesus um sinal. Jesus aproveita a ocasião para ensinar que os sinais ou milagres são ações de solidariedade e não espetáculos rotineiros. Que os milagres não pretendem comprar a fé do povo e que uma fé dependente dos milagres gera crentes sem compromisso. Então, aqui fala, né, que os fariseus pediram a Jesus um sinal, né, e ele fala: mais do que eu já fiz, mais do que eu já realizei, vocês estão comigo e vocês não veem, escuta e ouve, olha e enxerga, né, que eles tinham realizado tanta coisa e eles ainda pedindo um sinal, né, e é interessante que fala que os sinais ou milagres são ações de solidariedade e não espetáculos rotineiros. Porque é o poder de Deus. Ele realiza quando Ele quer e como Ele quer. Como lhe aprovém, né? E não como a gente quer. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Pregando muito cura, prosperidade, por aí coisas rápidas, coisas fáceis. E Jesus vem falar que não é isso. Para a gente buscar Ele, porque Ele é o Filho de Deus. Porque Deus é Deus. E não pelos milagres que Ele pode nos dar. Se Ele quiser, por da vontade dele, com certeza Ele irá realizar nas nossas vidas. Mas buscar a Deus porque Ele é Deus. E os milagres não pretendem comprar a fé do povo. E que uma fé dependente dos milagres gera crente sem compromisso. Quer dizer, não depende de acontecer o milagre para ter fé. Nós temos que ter fé para que o milagre aconteça. E ele fala aqui, né, que dos milagres que ficar dependente dos milagres gera crente sem compromisso. Quer dizer, pessoas que creem, mas sem compromisso, só querem receber as bênçãos, as curas. Muitas vezes o que acontece? A pessoa vem, pede, aí recebe. Aí quando recebe, não volta mais. Né? Por quê? Porque só está preocupado com a cura e com o milagre. E Jesus nos chama para algo muito maior que isso, para compromisso. Né? Engraçado, né? Que o Senhor vem chamando
Marcos 8:22. Cura de um cego. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe, e mandou-o para casa, dizendo-lhe: Não entres nem mesmo na aldeia. O cego representa todos os que não querem ver o projeto de Jesus. Eu acabei de falar. A cura ainda imperfeita do cego representa os discípulos que, embora vejam e vivam com Jesus, acabam não compreendendo e não entendendo a palavra.